Olá a todos! Este vídeo pretende dar início à abordagem ao modelo de design educacional de 4 componentes, designado por modelo 4CID, no âmbito do módulo 3 da Unidade Curricular Aprendizagem e Tecnologias do Mestrado em Educação, na área de especialização em Educação e Tecnologias Digitais. Um bom trabalho para todos! Este modelo, desenvolvido por Van Marienbauer na década de 90, é particularmente utilizado em ambientes multimédia para aprendizagens complexas e é considerado um dos mais influentes no domínio do desenho instrutivo, Instructional Design, IID, de onde derivam as siglas. Já a referência A4C corresponde aos 4 componentes considerados necessários para a aquisição de tarefas complexas: a saber e a reter. Primeiro componente, tarefas de aprendizagem. Segundo componente, informação de apoio. Terceiro componente, informação processual. E quarto componente, prática nas tarefas. As teorias sobre a aprendizagem multimédia podem ser posicionadas em 3 níveis. Nível 1, mais básico, onde são descritos os sistemas de memória e os processos cognitivos que explicam a forma como as pessoas processam informação e aprendem pelos sentidos. O nível 2, mais elevado, com a criação de mensagens multimédia, combinação entre texto e imagem. Este modelo posiciona-se no nível 3, no nível mais elevado das teorias sobre a aprendizagem multimédia. Trata-se de um nível onde as teorias e modelos para o desenho instrucional definem a forma como devem ser desenvolvidos programas educacionais com diferentes recursos, caso de textos, imagens, narrações, materiais práticos e sistemas em rede, ou seja, para além da arquitetura cognitiva humana, são também considerados os princípios multimédia na concepção de um programa educacional. Neste modelo, são valorizadas as tarefas da vida real como força motriz da aprendizagem. Uma vez enquadrado o modelo, passamos então à descrição sucinta de cada um dos 4 componentes. Número 1. Tarefas de aprendizagem. Procuram integrar habilidades não recorrentes e recorrentes, conhecimento e atitudes. Oferecem experiências autênticas de modo amplo, holístico, baseadas em tarefas da vida real. São organizadas em classes-tarefas, de simples a complexas, com redução do suporte a cada etapa, retirados os apoios. Demonstram grande variabilidade prática e o processo cognitivo é a indução. O componente número 2 é a informação de apoio, que oferece apoio à aprendizagem e à performance de aspectos não recorrentes das tarefas a serem aprendidas. Explica como abordar os problemas em determinado tema, através de estratégias cognitivas, bem como o referido tema é organizado, por meio de modelos mentais. É especificada por classes de tarefas e está sempre disponível, e o processo cognitivo é a elaboração. O terceiro componente é a informação processual e é pré-requisito para a aprendizagem e performance dos aspectos recorrentes da tarefa a ser aprendida. Especifica precisamente como executar os aspectos recorrentes da tarefa, por exemplo, através de uma instrução passo a passo. É apresentada durante a execução da tarefa just in time, a ser aprendida e imediatamente dispensada assim que o aprendiz deixa de precisar dela. O processo cognitivo é a automatização. O quarto e último componente é a prática nas tarefas. Oferece a oportunidade de prática adicional para aspectos recorrentes selecionados para a obtenção de um alto nível de automação. Oferece ainda a oportunidade de uma grande quantidade de repetição. Começa somente após os aspectos recorrentes terem sido completamente apresentados no contexto da tarefa completa, e o processo cognitivo é a consolidação. Esta figura apresenta uma sinopse esquemática proposta pelo autor dos 4 componentes do modelo 4CID e dos seus principais elementos. Os círculos representam as tarefas de aprendizagem, sendo que a estrutura básica de um curso ou disciplina é constituída por uma sequência de tarefas. Os retângulos ponteados representam uma classe de tarefas, onde se integram as tarefas de aprendizagem quando são equivalentes que, embora diferentes, são executadas com base no mesmo conjunto de conhecimento. Os diferentes preenchimentos dos círculos azul turquesa representam a quantidade de apoio e orientação prestada, sendo que é um processo gradativo onde cada nova classe de tarefas é mais difícil do que a anterior, pois quem aprende vai aumentando as suas aptidões. As formas em L azul escuro correspondem à informação de apoio, associada às classes de tarefas, reforço das informações previamente apresentadas. Os retângulos amarelos, com setas a apontar para cima, mostram que a cada tarefa de aprendizagem distinta estão associadas diferentes unidades de informação, disponibilizadas no momento em que são necessárias.
As séries de pequenos círculos amarelos representam a prática nas tarefas, através da execução de tarefas para as quais já estão preparados, havendo a possibilidade de providenciar feedback corretivo. Em suma, as pessoas aprendem com representações, por palavras, por imagens, e podem combinar essas representações, onde são aplicados um conjunto de princípios multimédia. Os conhecimentos desenvolvem-se por meio de dois processos complementares, a construção de esquemas e a automatização de esquemas. A construção de esquemas refere-se à formação de esquemas gradualmente complexos, que organizam e armazenam os conhecimentos e que reduzem o esforço da memória de trabalho, o que pode variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa compreende mais facilmente uma informação nova do que outra. A automatização de esquemas acontece quando quem realiza uma tarefa a aplica a um determinado esquema cognitivo e a repete com sucesso. Também permite reduzir o esforço da memória de trabalho por conduzir a rotinas de comportamento. Resumindo, o design educacional de aprendizagens complexas deve promover a construção e a automatização de esquemas. Seguindo este modelo, quem aprende trabalha as tarefas de aprendizagem e estuda as informações de apoio, construindo assim esquemas cognitivos. Este modelo propõe ainda uma outra divisão nos processos de aprendizagem, ainda em relação aos 4 componentes: a indução, a elaboração, a compilação de conhecimentos e a consolidação. Se, por um lado, os 4 componentes visam facilitar os diferentes processos de aprendizagem, é importante que a seleção de meios educacionais seja adequada e que os princípios multimédia sejam relevantes, podendo ocorrer no meio real ou simulado. A tecnologia multimédia já tem uma oferta alargada com aplicações que, mesmo em simulação, traduzem muito a vida real. Foram então reunidos 14 princípios multimédia, fundamentais e relevantes para cada um dos 4 componentes do modelo 4C e D. Para o primeiro componente, tarefas de aprendizagem e aprendizagem em ambientes simulados, temos 6 princípios. Número 1, princípio da sequenciação. Número 2, princípio da fidelidade. Número 3, princípio da variabilidade. Número 4, princípio da individualização. Número 5, princípio das rodas de apoio. E número 6, princípio da estratégia de conclusão. Para o componente número 2, informação de apoio e aprendizagem hipermédia, temos 3 princípios. Número 7, o princípio da redundância. Número 8, o princípio da autoexplicação. E número 9, o princípio do ritmo próprio. Quanto ao terceiro componente, informação processual e sistemas eletrónicos de apoio ao desempenho, há 4 princípios. O princípio da atenção dividida no tempo, o princípio da atenção dividida no espaço, o princípio da sinalização e o princípio da modalidade. O quarto componente, prática nas tarefas e programas CBT com exercício de repetição, é o último princípio, que é o princípio da fluência entre componentes. Em jeito de conclusão, o modelo 4C e D propõe situações de aprendizagem baseadas em tarefas próximas da vida real, através da prática dessas tarefas em contexto real ou com recurso à simulação. É um modelo que tem em linha de conta a construção da arquitetura cognitiva humana e os princípios multimédia. A eficácia do processo de aprendizagem multimédia depende do equilíbrio entre as diferentes cargas, ou seja, começar pelas mais irrelevantes, passando para as mais relevantes, até chegar às verdadeiramente significativas. Pretende-se que a informação de apoio, as instruções de como fazer, vão sendo reduzidas à medida que aumenta a prática e, consequentemente, a dificuldade da tarefa também reduz, pois quem aprende ganha uma maior autonomia. Este modelo, sustentado em princípios multimédia, tem assim por objetivo a integração de conhecimentos, de competências e de atitudes, bem como a capacidade de coordenar e aplicar as aprendizagens. Até breve e um bom trabalho!